Ok, vamos então fazer uma oração para a gente iniciar. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui para aprender mais a Tua Palavra. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor esteve conosco durante o estudo desse livro desde o início. E pedimos ao Senhor o derramamento do Teu Espírito para que a gente possa realmente compreender as palavras do Senhor e colocar em prática em nossa vida, mas que a gente possa entender realmente o contexto da mensagem do terceiro anjo. Nós te pedimos e te agradecemos e que o Espírito Santo nos ajude em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esse último capítulo do livro No Poder do Espírito, ele vai tratar sobre o assunto da conexão entre a lei e o evangelho. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso. Lembrando, vocês podem dar uma ampliadazinha, né, quem tiver pelo celular, para poder dar uma olhada melhor nos textos. E já aqui no início do capítulo, o Prescott vai falar uma coisa muito interessante, né? Que para a gente entender essa correta relação entre a lei e o evangelho, a gente precisa entender corretamente o caráter de Deus. Veja o que ele diz na página 131. Quem tiver com o livro na mão, está na página 131 isso. Ele diz assim, ó, ideias erradas sobre nossa relação para com o plano da salvação surgiram pela falta de compreensão da plenitude do caráter de Deus. Embora seja verdade que ele tem prazer na misericórdia e agrada-se dos que esperam na sua misericórdia, também é verdade que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e que ele executará o juízo e a justiça na terra. Deus exige que seu próprio caráter, como revelado em Cristo, seja o padrão de caráter para seus filhos. Sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, ele já utilizou aqui, né, uns 4 versículos para mostrar, né, essa integridade do caráter de Deus. Deus, ele é bom, né, a sua misericórdia dura para sempre. Deus, ele é um Deus de amor, porém também ele é um Deus que não pode ver o mal, ele é muito puro. E ele vai executar a justiça e o juízo na terra, né? Essa é a perfeição de Deus. Então, a gente precisa primeiramente compreender esse caráter de Deus, né, para que eu não pese um lado de Deus em detrimento do outro, né? Eu posso pesar o amor de Deus e focar tanto no amor de Deus que a justiça e o juízo que ele vai executar fiquem de lado, né? E eu também posso focar tanto no juízo e na justiça que eu posso perder de vista o amor de Deus. Então, precisamos verdadeiramente entender isso do caráter de Deus. O caráter de Deus é harmônico, né? É justiça, juízo, paz e amabilidade, tudo isso juntos, né? Então, a partir disso, da expressão do caráter de Deus, Prescott vai dizer assim, além disso, abundante provisão foi feita em Cristo para que as expectativas de Deus para o homem fossem inteiramente satisfeitas. Paulo reconhece isso ao afirmar que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos fez agradáveis a si no amado. Então ele citou aqui Efésios 1, de 3, 4 e 6. Né? Ou seja, antes da gente continuar essa leitura, ele está dizendo o seguinte, ó, Deus tem uma grande expectativa em relação ao ser humano. Qual é a expectativa de Deus? Que a gente seja santo e irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Não ter repreensão para a gente. Ou seja, a gente vive uma vida de tal forma que não tem repreensão. Deus não tem o que dizer de repreensão para nós. Só que veja, imagina só, né? Deus em toda a sua vastidão, em toda a sua pureza e perfeição, quer olhar para nós e não ver erro em nós. Não vê algo para repreender-nos. A gente fala assim, será que isso é possível? É possível, porque ele nos elegeu para a gente ser assim como em Jesus. Ou seja, em Jesus, nós podemos sim, a cada vez mais em conexão e relacionamento com Jesus, chegar a ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. Né? E ele nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, em Cristo nós somos aceitos. E aí Prescott continua. Mas tudo isso é para um propósito definido, ou seja, para que nós, libertados do pecado e feitos servos de Deus, como está em Romanos 6, 22, pudéssemos ser achados justos diante de Deus,
vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas 1,6. Mateus confirma esse propósito, afirmando a respeito da obra de Cristo. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não existe provisão feita para salvar o povo nos pecados deles. Então, o que Prescott está dizendo é, Cristo veio, né, para salvar o povo dos seus pecados. Então, o que são os pecados do povo? A Bíblia fala que pecado, 1 João 3,4, é transgressão da lei. Então, o ser humano vivia em transgressão da lei o tempo todo. Jesus se manifestou para quê? Para tirar, ou seja, para nos salvar dos nossos pecados, ou seja, nos salvar das nossas transgressões da lei. A gente vivia o tempo todo em transgressão. Aí ele veio fazer o quê? Nos livrar disso. Né? Ele veio nos livrar disso. Então, agora, pensando, tendo esse mesmo pensamento, ele vai dizer para nós qual é a obra de Cristo. Na página 131, ele diz assim: a obra realizada por Cristo em favor do homem vai além do pagamento pela penalidade de uma lei quebrada. Inclui a harmonização do homem com a lei. Por essa razão, tornou-se necessário que a justiça não fosse apenas imputada a nós, mas também comunicada, e que Cristo não apenas vivesse por nós, mas que também vivesse em nós. Ou seja, a obra de Cristo ela não se resume apenas a ter morrido na cruz pelo ser humano. Então, ele morreu na cruz no ser humano, pelo ser humano, mas hoje ele vive no santuário. E qual é a obra dele em favor do ser humano? Ele perdoa os pecados do ser humano passados e ele agora comunica a justiça dele, a vida dele para nós. De forma que ele harmoniza a nossa vida, o nosso estilo de vida com a lei. Não é só perdoar a lei que foi quebrada, mas também harmonizar a nossa vida com a lei. Né? Então, essa é a obra dele. Então, quando a gente olha agora para o Evangelho, veja como agora as coisas começam a clarificar em relação à lei e ao Evangelho. O Evangelho não vem para poder substituir a lei. O Evangelho vem exatamente, a gente vai ver qual a relação entre eles dois, mas o Evangelho vem exatamente para estabelecer a lei no ser humano. Né? Para que o ser humano agora possa andar de acordo com ela, e não contrário a ela. Né? Então, Cristo fez uma obra por nós e agora vai fazer uma obra em nós. E aí, Prescott fala assim na página 133, ele fala assim: era necessário não apenas que fôssemos justificados pela fé, Romanos 5:1, mas que também fôssemos santificados pela fé, Atos 26:18. Assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória na Bíblia é o quê? O caráter de Deus. Glória, caráter, como do unigênito do Pai. Os anjos foram usados para transmitir mensagens da parte de Deus e realizaram importantes obras para Deus. Contudo, apenas o Filho de Deus poderia revelar a justiça de Deus, uma vez que ele é Deus. Então, a obra, olha que interessante isso, né? Eu vou pedir até que vocês abram isso aqui comigo na Bíblia, para a gente entender isso, né? Que é uma passagem, às vezes, que a gente lê assim, mas o correto entendimento a gente tem a partir dessa visão, né? Que Prescott traz, que é o seguinte, ó, João capítulo 1. Vou abrir aqui com vocês também. João capítulo 1, no verso 17. João 1, 17. Diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, qual normalmente, né? Como é que as pessoas interpretam esse texto, né, no cristianismo em geral? Não. Moisés trouxe a lei, a gente vivia no tempo da lei, mas agora Jesus trouxe a graça e a verdade, agora a gente está no tempo da graça. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Veja, olha só o entendimento desse versículo. Veja só o que a Prescott vai nos falar acerca disso, né? A graça e a verdade. Olha só. Em sua vida entre os homens, Cristo tornou-se a justiça conforme definida na lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, aí Prescott coloca entre colchetes, a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Na lei, considerada meramente como um código, temos apenas a forma da verdade. Cristo, porém, é a própria verdade. Paulo esclarece esse ponto. Ele vai citar aqui Paulo. Olha que maravilha que ele diz isso. Ele vai citar aqui Romanos, no capítulo 2, do verso 17 ao 20, que diz assim, ó, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes,
sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Então, Paulo diz que o que os seres humanos tinham na lei, né? Na lei você tem a forma, correto? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. Quando eu olho para a lei de Deus, né, como a gente viu em João 1,17, vamos repetir João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. Então, olha o que isso aqui está nos dizendo, que a forma da lei veio com Moisés. Mas a realidade da lei, ou seja, como ela na prática, como é que eu posso ver na prática? Quem foi que mostrou isso? Jesus Cristo. Né? Então, a verdade no seu sentido prático e não só na forma, vieram por Jesus Cristo. E por isso que eu te continuo dizendo assim, a lei, portanto, dá a forma. Cristo, porém, é a realidade. Cristo tinha a lei em seu coração. E assim, sua vida era a lei em caracteres vivos. Isso foi mostrado na profecia que falava de sua obra, séculos antes de haver nascido de mulher. Aí ele cita Salmo 48, que diz, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, o que Jesus Cristo fez? Olha que interessante. Jesus Cristo, ele não deu só a forma da lei, ele deu a realidade. Então, eu poderia dizer para você assim, olha só. Olha, existe uma certa maneira de você cozinhar. Olha que interessante. Digamos que eu fiz uma comida muito boa, né? Uma comida vegetariana maravilhosa. E a pessoa pergunta para mim como fazer isso. E aí eu chego e dou para aquela pessoa dizendo assim, você vai colocar mel, você vai colocar azeite, você vai colocar farinha de arroz, você vai colocar isso, isso e isso. Só. Né? Então você faz assim, faz assim, faz assim. Eu dei a forma da questão. A forma. Agora, imagine se a pessoa me pergunta como é que faz isso. Eu digo, não, vamos fazer juntos aqui. Eu vou fazer, você vai ver como é que eu faço para você aprender. Percebe? Então, é como se a Bíblia estivesse dizendo, Moisés deu a receita e Cristo lhe mostrou a prática de como fazer a receita. Né? É mais ou menos isso. Né? A teoria e a verdade, exatamente. Então, de fato, Cristo veio mostrar, olha que interessante, então, quando Moisés subiu, ele recebeu a lei em tábuas de pedra. E Cristo é chamado de pedra viva, ou seja, ele não era uma coisa parada, uma coisa morta, era uma coisa viva, ou seja, ele é uma pedra viva. A lei de Deus estava escrita em Jesus, e Jesus vivia, né, a lei em sua plenitude na prática. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Então, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrou qual é a verdade da lei na vida prática. Né? Vamos continuar aqui. Ele vai dizer assim, ó. Agora, ele vai estabelecer a relação entre a lei e o evangelho. Né? Ele diz assim, o pecado é revelado pela lei. A justiça é revelada no evangelho. A lei torna conhecida a deficiência. A cura se encontra no evangelho de Cristo. Este é o primeiro passo na relação entre a lei e o evangelho. Então, olha que interessante. Lembra que Jesus falou assim? Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, quem precisa de fato de cura? Os doentes. Mas como é que eu vou saber a minha doença se eu não tiver algo que me mostre, se eu não conseguir entender onde que eu estou doente, se eu não tiver um diagnóstico, como é que eu vou saber que eu estou doente de fato? Né? Eu posso até sentir alguma coisa, mas como é que eu vou saber onde está a doença de fato? Quem faz isso é a lei. A lei chega e diz assim, ó, não adulterarás, não matarás e tal. E aí você, quando começa a enxergar isso, você começa a perceber que você já falhou em vários pontos. Só que a lei, a função dela é essa daí, de mostrar a doença. Ela não tem mais nada para fazer para você. Ela só mostra, ó, é isso. Aí vem, qual é a cura? O evangelho. Então, o evangelho, ele não substitui a lei. Ele toma você da forma como você é, e ele agora vai estabelecer a justiça da lei em você. Ele vai lhe curar, vai tirar as suas feridas, né? Vai tirar a sua imundícia e vai lhe purificar.
para que você esteja agora diante da lei purificado, né? Então, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então, quem faz isso é a lei, né? A lei lhe mostra o pecado. Olha, o pecado está aqui. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 7. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse não cobiçarás. Ou seja, a lei que tem que me dizer o que é correto e o que é errado, né? E o evangelho, ele vai dizer o quê? Olha, você não tem como agora. A lei vai pedir estrita justiça. Só que a gente não tem isso para dar. Aí o evangelho vai dizer assim, olha, eu tenho para lhe dar a justiça que a lei requer. E aí Prescott continua, ele diz assim, crer em Cristo é receber Cristo. Não é consentir com um credo, mas aceitar uma vida. Não significa lutar por manter certos costumes exteriores, mas tornar-se participante da natureza divina. Por que isso? Porque é o seguinte, ó, o que a lei requer de minha vida? Justiça perfeita. Em toda a minha vida. Mas eu não tenho como entregar isso. Então, eu preciso receber uma nova vida. E essa nova vida é a vida de quem? A vida de Cristo. Porque Cristo, ele foi perfeito em sua vida, desde que ele nasceu até quando ele morreu. E é exatamente isso que a lei pede. Uma justiça perfeita, do início ao fim. Então, eu não posso hoje apenas crer em Jesus, no sentido que eu aceito um credo, e a partir de agora eu vou adequar minha vida a certos costumes e práticas. Ah, não vou fazer isso, não vou usar isso, não vou fazer isso agora, porque agora eu sou cristão. Não é só isso, isso aí é costumes. Você precisa ter uma vida inteira transformada, ou seja, a parte de dentro também. Porque eu posso muito bem usar um artifício, usar um determinado tipo de roupa, um tecido, qualquer coisa que seja, e por dentro do meu coração eu posso estar imundo, né? Então, primeiro, a obra da graça, a obra do evangelho é curar o que está dentro, a doença, a lepra do pecado, né? Porque o leproso, ele poderia usar as roupas mais bonitas que existem na história da Terra. Só que no momento que ele colocasse a roupa, aquela podridão da carne iria sujar a roupa. E o fedor da carne iria continuar ali, né? Então, veja que a obra da graça, a obra do evangelho, é exatamente curar você por dentro. Salmo 51 fala, né? Que ele quer a verdade no íntimo. Então, a lei, ela requer a sua perfeição de quando você nasceu até quando você morre, até o seu último suspiro. Não tem como ninguém dar isso. Mas existe alguém que teve, que é Cristo. Então, a lei quer uma vida inteira de justiça. Então, você precisa morrer, por isso que a Bíblia fala, você precisa morrer. E você precisa receber a vida de Jesus Cristo em você. E permitir que Jesus Cristo, né? Exato, que Jesus Cristo agora viva em você. Então, a obediência que você vai dar à lei não é você, pelos seus próprios esforços e méritos, fazendo. É Cristo Jesus agora vivendo em você. E como é que eu faço isso diariamente, né? 1 Coríntios 15:31 fala assim, morro todos os dias. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho um relacionamento vital com Jesus a cada dia. Então, eu vou ler a minha Bíblia, vou ler meus livros de profecia, vou estar lendo, estudando os livros, e vou estar em oração, e vou ter períodos de oração com Deus. E aí o que vai acontecer? À medida que eu tenho minha conexão com Deus a cada dia, e eu vou sabendo o que é certo e o que é errado, quando vem aquelas situações, né, as tentações, eu vou pedir nesse momento, eu vou citar a palavra, como Jesus fala, e vou crer na palavra em todos os momentos, de forma e permitir que Deus faça a sua obra em mim. De forma que aquilo que eu sei que é errado, eu agora passo a não fazer mais, por quê? Porque existe uma força agora dentro de mim, que é Cristo, que me dá esse poder, né, de não cair em tentação. Então, mas para isso, não adianta eu somente crer em algumas coisas que a palavra de Deus diz. Eu preciso receber a vida de Deus por completo em mim, né? Porque é Deus que tem que operar essas obras em meu coração, né? E aí Prescott continua dizendo aqui, ó, olha só, ele diz assim, uma nova vida deve ser comunicada antes que o homem possa viver para Deus. Gálatas 2:19. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. Essa experiência depende da fé de que cada um exercita por si mesmo. Como diz Paulo, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, Romanos 4:16. Para todos os que sinceramente fazem a oração, cria em mim um coração puro, vem a resposta. Credes que eu posso fazer isso? Faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus 9:28 e 29. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Mas a fé para a vitória é a fé que opera por amor. Olha que interessante isso. Então veja, Jesus diz assim, ó, você precisa nascer de novo. E essa vida de Deus, ela está disponível para todos os seres humanos. Mas isso é uma obra individual. Por mais que a gente entenda, né, que é necessário ter uma nova vida, que é necessário ter um novo coração, se você não bota seu joelho no chão por você mesmo e diz, Senhor, me dá um novo coração, se você não clama a Ele, se você não acredita de fato que Ele vai fazer isso, você não pode fruir disso. Porque veja que é pela graça, mas é pela graça, mas quem vai, né, quem vai receber isso é a fé. Então você tem que ter fé, você tem que crer. Então Jesus pergunta para você, né, assim, credes tu que eu posso fazer isso? Então se você realmente crer, ele vai dizer, então seja feito segundo a sua fé. Ou seja, o tanto que você crê vai ser a medida que você vai receber. Né? Se você crer muito, você vai receber muito. Se você crer pouco, você vai receber pouco. Né? Então veja que é uma coisa individual. Então a nova vida, a gente precisa crer nessa nova vida. Crer que Jesus Cristo quer dar isso. Né? Eu li isso essa semana no livro Milagres de Jesus, de Wagner, onde ele diz isso, né? Ele traz a história de Bartimeu, e ele diz que Bartimeu, quando ele estava ali para ser curado, Jesus passou, e ele era pobre, né? Ele era cego, e aí ele começa a clamar a Jesus. E aí a multidão fica, que nada, para com isso e tal. E aí ele, mesmo assim, ele continua gritando, né? Ele vai para próximo de Jesus, ele consegue se achegar a Jesus, e aí Jesus para, e pergunta, né? O que você quer que eu faça? E aí ele diz assim, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver e tal. E aí Jesus vai e restaura a vista a ele. Né? E aí Wagner fala, então isso aí foi escrito para que a gente pudesse entender o seguinte, lembra que nós somos cegos? Então ele diz assim, quando Cristo fez esses milagres físicos, era exatamente com qual motivo, qual era a motivação de Jesus? Para que isso ficasse relatado, para que nós que vamos ler essa história, a gente entenda que ele tem o mesmo desejo hoje. Né? O mesmo desejo hoje de livrar a gente dessa cegueira que a gente tem. Então, é exatamente nesse sentido. Então, hoje nós precisamos de uma nova vida, de novos olhos, nós precisamos dos olhos de Deus, nós precisamos do ouvido de Deus, nós precisamos de todos os sentidos de Deus. E Ele faça isso em nós, né? Para que a gente tenha uma nova vida em Jesus. E aí a vida antiga, aquela vida, né, de maus hábitos, aquela vida, né, impaciente, uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, uma pessoa imoral, moralidade sexual, tudo isso vai embora. Porque agora você não vive mais. Né? É uma nova vida que é operada dentro da pessoa. E aí ele continua dizendo assim, ó, quando a gente fala da lei, né? Quando a gente estabelece a relação entre a lei e o evangelho, muito se fala assim, a lei foi abolida. Né? Só que aí o gente vai dizer assim, ó, o que foi abolido de fato? Olha que maravilha isso. Ele diz assim, está escrito que nosso Salvador Jesus Cristo destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo evangelho. 2 Timóteo 1,10. Aí ele diz, morte é o resultado do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,15. Mas pecado é transgressão da lei. Cristo, portanto, veio para abolir, olha o que ele veio abolir. Cristo veio para abolir o estado resultante de estar em desarmonia com a lei. Isso ele fez, não abolindo a lei, mas trazendo-nos a harmonia com a lei. Veja só, a Bíblia diz que Cristo, então, ele veio abolir o quê? O que a gente recebia pelo fato de termos quebrantado a lei? A morte. E o que a Bíblia fala que Cristo fez? Cristo aboliu o quê? Ele veio abolir a lei? De maneira nenhuma. Ele não veio abolir a lei. Ele veio abolir a morte. Porque a morte era a consequência da transgressão da lei. Né? A morte era a consequência da transgressão da lei. Então, isso mostra para nós, eu quero abrir com vocês, está aqui em 2 Timóteo 1,10. Vamos abrir juntos aqui, 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. Deixa eu só pegar isso aqui. 2 Timóteo 1,10. Segunda Timóteo 1,10. 2 Timóteo 1,10. Diz assim, ó. Mas agora é manifesta pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte.
e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo aboliu algo, o que foi que ele veio abolir? Ele veio abolir a morte. Né? Mas a morte, ela não é a consequência do pecado? Então, o pecado, ele uma vez consumado, gera a morte. Então, Jesus Cristo veio abolir exatamente a morte. Mas como é que ele veio abolir a morte, tirando a raiz da morte? Qual é a raiz da morte? O pecado. Transgressão da lei. Então, a obra de Cristo hoje é fazer com que o ser humano vença o pecado. Que ele não mais transgrida a lei. Então, ele agora vai andar em harmonia com a lei. Quando você faz com que o ser humano ande em harmonia com a lei, você destrói a morte. Porque a morte, ela só tem poder por causa do pecado. Né? Então, Cristo veio abolir a morte. Ele veio abolir as consequências da transgressão. E ele veio abolir a própria transgressão da lei. Né? E ele vai continuar falando isso aqui, ó, porque ele diz primeiro que Cristo veio abolir, e agora o que foi que Cristo veio tirar. Ele vai dizer assim, ó, lemos que Cristo se manifestou para tirar o quê? Os nossos pecados. 1 João 3,5. Ele é o portador dos pecados. Pedro nos informa que Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro 2,24. Pecado é ilegalidade, ou anomia no grego, que significa sem lei, né? Ou transgressão da lei. E Cristo se manifestou para tirar não a lei, mas a ilegalidade. Então, Jesus Cristo veio tirar, não foi a lei. Ele veio tirar a transgressão da lei. O que nos causa morte não é a lei. O que nos causa morte é a gente transgredir ela. É eu ser imoral. O que me causa morte é eu ser adúltero. O que me causa morte é eu matar, eu odiar o meu irmão. O que me causa morte é eu tomar o nome de Deus em vão. É eu desprezar o dia sagrado do Senhor. É eu não honrar meu pai e minha mãe. Isso causa morte. Então Jesus Cristo tinha que vir para aqui para a Terra para tirar exatamente o quê? A morte. Para tirar o pecado que traz a miséria. Né? Foi pelo pecado que a morte entrou no mundo. Então, se o pecado entrou, se a morte entrou pelo pecado no mundo, a morte tem que sair. Mas para a morte sair, quem tem que sair também? O pecado. Por isso que João 1,29 diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, ele veio tirar. A obra de Cristo hoje é essa, né? Retirar os pecados do mundo. E aí eu quero só finalizar com isso aqui, ó, mas eu quero trazer alguns versos bíblicos para a gente fechar também, que por isso a gente vai dizer o que foi que ele veio destruir. Né? E ele vai dizer assim, ó, a atitude de Cristo para com a lei é demonstrada na seguinte profecia de Isaías. Ele irá engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42:21. Em seu sermão da montanha, que é em si mesmo nada mais do que a interpretação dos princípios contidos nas palavras ditas a Moisés no Monte Sinai, Cristo disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5:17. Aí no Desejado fala assim, ó, ele veio para explicar a relação da lei para com o homem e exemplificar-lhe os preceitos mediante sua própria vida de obediência. Desejado em Todas as Nações, página 308. As Escrituras nos informam que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. As obras do diabo são aquelas que contrariam a lei de Deus. O diabo peca desde o princípio. 1 João 3,8. E em todos os casos, pecado é a transgressão da lei. Então, isso nos mostra, queridos, que Cristo, então, qual a relação entre a lei e o evangelho? Isso fica agora claro para a gente. A lei, ela vem lhe dar a forma da sabedoria e da ciência. A forma do que é correto. Olha, isso aqui que é correto. E Cristo veio fazer o quê? Mostrar, exemplificar para você. Olha, então no Sermão do Monte, ele chega e diz assim, ó, você ouviu o que foi dito, não matarás. Então você sabe a forma. Você sabe que não pode chegar e tirar a vida de alguém. Mas deixa eu me exemplificar mais isso. Aí ele diz, né? O que é isso? Aí ele diz assim, bom, todo aquele que sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, é réu de juízo. Então ele está dizendo o que com isso? Só o ódio dentro do seu coração que você nutre por alguém, você já é um transgressor da lei. Né? Então ele amplia para nós isso. Então ele diz assim, ó, não odeie seu irmão. Porque quem odeia seu irmão é assassino, né? 1 João 3 fala isso. Quem odeia seu irmão é assassino. Então ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí ele vai e amplia isso. Não é só você não fazer o ato em si, de chegar a ter uma relação sexual com o outro. Mas se você já alimenta pensamentos, se você fica formando imagens na sua cabeça com outra pessoa, você já está transgredindo o mandamento também. Né?
não furtarás. Não furtarás não é só você chegar e tirar algo que é de alguém e tomar que é para você. O não furtarás, ele tem uma amplidão muito grande, né? Que a Bíblia nos mostra. Então, por exemplo, se eu tenho hábitos errôneos na minha vida, né? Que estão diminuindo o meu tempo de vida, que estão tirando a minha saúde, o Espírito de Profecia fala que eu estou roubando a Deus da glória que lhe é devida. Né? Estou roubando a Deus. Então, muitas vezes, muitas pessoas acabam morrendo antes do tempo por falta de discernimento, por falta de cuidado em relação à saúde. Aí o Espírito de Profecia fala, né? Que não era para ela morrer naquele período, mas ela acabou morrendo. E ela disse que ela roubou a Deus desse período de vida, que Deus não queria que ela morresse. Mas ela mesma acarretou miséria sobre si. Né? Então veja que o mandamento do não furtarás não é simplesmente eu chegar lá e, eu nunca roubei nada de ninguém, nunca peguei alguma coisa indevida. Mas tem também, né, toda uma amplidão da lei em relação a isso. Então, a lei, né, a gente vê que a gente pode pecar de várias formas. Porém, a lei dá a forma. Mas quando você olha para Jesus, Jesus viveu a lei 33 anos e nunca quebrou a lei. Então, então agora se eu olho para a vida de Jesus e começo a aprender de Jesus, aí sim eu vou entender como realmente guardar a lei por completo. Né? Eu vou entender agora como eu posso agora guardar a lei perfeitamente como Jesus guardou. Porque eu estou olhando não mais a forma, eu estou olhando a realidade. Olha só, Cristo foi lá e viveu perfeitamente o que a lei requer. Né? Então, com isso, eu queria mostrar para vocês alguns textos para a gente finalizar. Que está aqui, ó. Depois que vocês abram comigo, aqui o livro de Romanos, capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos 6, para a gente observar algumas coisas sobre isso. Romanos, capítulo 6. Eu vou focar nesse capítulo aqui para a gente finalizar nele. Né? Para a gente estabelecer algumas questões entre a lei e o evangelho. Romanos, capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Vamos parar aqui. Então, olha o que ele está dizendo. Porque olha o raciocínio. Né? No livro de Romanos é trazido um raciocínio que as pessoas tinham, que Paulo vai rebater isso. Por quê? Imagine o seguinte, bom, o que é a graça? A graça não é Deus perdoa, né? Todas essas quantidades de pecado. Então, olha o raciocínio das pessoas. Quanto mais pecado, mais a graça de Deus se torna abundante. Ou seja, uau, então para eu ver o tamanho da graça de Deus, eu tenho que ver quantos pecados ele perdoa. E aí qual foi a relação natural que eles fizeram? Então, para que a graça de Deus se manifeste mais fortemente em minha vida, para que eu veja realmente a graça de Deus sobre mim, eu vou pecar muito. Vamos continuar pecando, porque quanto mais a gente peca, mais Deus tem misericórdia de nós e mais a graça se torna abundante. Aí Paulo faz a pergunta, peraí, então quer dizer que para eu conhecer a graça e o poder da graça, eu tenho que pecar muito, eu tenho que ter bastante coisa errada para que Deus possa mostrar o tamanho da graça? Ele fala de jeito nenhum. Quer dizer que para que a graça de Deus se torne manifesta em minha vida, eu tenho que ficar pecando? Não. Paulo diz, de maneira nenhuma. Olha só, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, o cristão, aquele que recebeu a natureza divina, ele morreu para o pecado. Né? Por isso que a Bíblia fala, considerai-vos mortos, porque isso envolve uma questão mental, você precisa entender isso. Né? Para que isso seja uma verdade na sua vida, você tem que internalizar na sua cabeça que você está morto para o pecado, porque se você internalizar isso, aí sim, verdadeiramente, você vê isso na sua vida. Aí, verso 3. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, nós somos batizados naquele momento ali e morrimos com Cristo. Né? Então, o pecado não pode ter mais domínio sobre a minha vida. Por quê? Olha só. Aqui nesse mesmo capítulo, no verso 11, ele vai dizer assim, ó, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos envolve uma questão mental, envolve um esforço mental para eu realmente acreditar nisso e considerar isso. Olha, eu estou morto para o pecado. Por que é interessante isso? Quando a gente pensa em um morto, imagine uma pessoa que era uma pessoa extremamente impaciente. Extremamente. Imagine que essa pessoa não conseguia esperar 10 segundos para alguma coisa. Aquela impaciência, aquela...
aquela coisa difícil e tal, eu sou muito impaciente, eu sou muito rancoroso, eu sou muito tudo isso. De repente essa pessoa morre. Morreu. Essa pessoa agora morta vai ter impaciência para alguma coisa? Não vai. Por quê? Porque ela está morta. Então não tem mais o que ela ser impaciente. Ela está morta. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. O morto, ele não reclama de impaciência. Ele não é impaciente. O morto, ele não odeia ninguém. O morto, ele não rebate. Quando a pessoa fala alguma coisa para ele, ele não rebate nada. Porque ele está morto. Então, quando a Bíblia fala isso, olha o que a Bíblia está dizendo. Assim, considerai-vos mortos para o pecado. Ou seja, se eu realmente entender isso, internalizar na minha mente que eu estou morto para o pecado, eu verdadeiramente serei morto para o pecado. Por quê? O morto não revida. Então, se alguém chegar para mim falar alguma coisa que eu vou sentir no meu coração aquilo para rebater, se eu realmente internalizar que eu estou morto para o pecado, eu não vou rebater. Porque eu vou dizer para a pessoa, você está fazendo isso aí, mas eu estou morto. Eu não vou reagir a isso, não. Então, porque eu já internalizei isso, que eu morri com Jesus. Né? Então, se eu estou rebatendo as pessoas, se eu estou sendo impaciente, se eu estou sendo tudo isso, é porque eu estou vivo ainda. E eu não recebi a vida de Jesus. Eu posso professar receber, mas eu não recebi ainda. Então, eu preciso morrer diariamente, pedir, Senhor, me livra disso. Senhor, mata o meu próprio eu, me ajuda que meu próprio eu morra. Né? Por isso que em 1 Coríntios 15:31, Paulo fala, eu morro todos os dias. Essa não é uma coisa que vai ser um dia, gente, porque às vezes a gente pode pensar assim, não, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, eu me batizei e me entreguei a Jesus. Só que a questão não é essa. E hoje? Né? Você teve um testemunho há 10, 20, 30 anos atrás. Mas e hoje? E hoje de manhã? E hoje de tarde? Né? Então, por isso que Paulo diz, eu morro todos os dias. Se você morreu ontem, sua morte de ontem, já vai ter que ter outra morte hoje. Né? Porque é como se, eu acho que tem uma frase de Charles Spurgeon, né, que ele fala assim, né, que quando ele se batizou, ele pensou que tinha matado o velho eu, mas depois ele viu que o velho eu sabia nadar. Né? Eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque, de fato, a sua velha natureza, ela vai se levantar todo dia. Mas você tem que subjugar essa natureza pela natureza divina. Então, você precisa da natureza divina todo dia. E vai ser uma luta diária. Não é porque você venceu ontem que você vai vencer, que é garantia de vitória hoje. Não. Você venceu ontem porque você estava com Deus ontem. Você precisa estar com Deus hoje também. Para que você vença hoje. Então, por mais que você tenha tido um grande testemunho na sua vida há anos atrás ou há meses atrás, isso não anula o fato de que você precisa buscar mais ainda hoje. Né? E aí, continuando aqui em Romanos 6, ele diz assim, ó, no verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas paixões. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí vem a grande promessa no verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que perfeição, queridos. Olha que promessa maravilhosa. O pecado não mais terá domínio sobre vocês. A palavra já está dada, queridos. Já é uma promessa. Né? A promessa é, olha, o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Assim como Jesus disse para Bartimeu e para outras pessoas, quando ele falou assim, ó, por exemplo, quando ele disse para o homem assim, ó, vai, teu filho vive. E na mesma hora que ele falou, o filho viveu, a Bíblia hoje, que é a palavra de Deus para a gente, a mesma palavra que falou, haja luz e houve luz, a Bíblia está dizendo, ó, o pecado não mais tem domínio sobre você. Então, se você se apoderar disso e crer, se sua fé conseguir captar isso, e você trazer isso para a sua vida, isso se torna uma realidade. Por quê? Porque assim como Deus falou, haja luz e houve luz, quando ele disse, ó, o pecado não tem mais domínio sobre você, e você diz amém, você crê, realmente aquilo que ele falou, ele mesmo cria dentro de você. E o pecado, ele não mais tem domínio sobre você. Né? Ou seja, isso é fé. É acreditar que o que a palavra de Deus fala, ela mesma cumpre. Né? Então, Cristo veio destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Transgressão da lei. O diabo peca desde o princípio. Então, o diabo só faz pecar. Então, veja que a gente não pode ter essa ideia, não. A gente vai pecar o tempo inteiro, não tem como vencer o pecado. Porque, em outras palavras, a gente está dizendo que não tem como deixar de fazer as obras do diabo. Mas Cristo veio exatamente para destruir as obras do diabo. Né? E as obras do diabo são o pecado. Né? E Cristo veio destruir o pecado.
Então, a relação da lei e do evangelho a lei vai lhe mostrar o pecado, a lei vai lhe mostrar a transgressão e vai lhe encaminhar a Cristo. Cristo, por sua vez, no evangelho, ele vai lhe purificar dos seus pecados passados e ele vai lhe dar poder agora para viver uma vida nova, uma vida de justiça. E ele não vai simplesmente mudar alguns costumes da sua vida. Ah, não, eu agora fazia isso, parei de frequentar esse lugar. Não, ele vai fazer isso também, mas isso não vai ser a obra em si, vai ser o fruto da obra, né? A obra que ele vai fazer vai ser dentro do seu coração, para tirar a sua impaciência, para tirar a sua imoralidade, para tirar tudo que não tem nada a ver com o caráter de Deus, é o que ele vai fazer. E aí ele fazendo isso, ele vai completar essa obra dentro do seu coração, e isso vai sair do seu coração. O que a Bíblia fala? O homem bom, do seu bom coração, tira coisas boas. Mas existe algum homem que tem um bom coração? Não. O coração dos homens são maus. Mas existe um novo coração que a Bíblia fala. Por isso que Deus fala, eu darei a vocês um novo coração. Esse novo coração que Deus dá é um coração bom. Então, quando nós tivermos um coração bom, dado por Deus, aí sim vai sair frutos desse bom coração. Porque assim como do coração mau sai frutos maus, que a Bíblia fala, do coração bom, que é esse novo coração que o Espírito Santo coloca em nós, vai sair coisa boa. Então, agora a gente vai andar em conformidade com a lei, não vai mais estar debaixo da lei. O que significa estar debaixo da lei? A palavra estar debaixo da lei é a mesma frase que Paulo dissesse assim, ó, andar segundo a carne. Estar debaixo da lei é a mesma palavra para estar andando segundo a carne, ou seja, segundo as paixões da carne, a mesma coisa. Você está debaixo da lei. A lei lhe condena. Então, Cristo vem e lhe tira dessa condição. Você não mais anda segundo as suas concupiscências, segundo a sua imoralidade. Você não é mais isso. Cristo mudou isso em você. Então você não está mais debaixo da lei. Você está em conformidade com a lei. Você está em harmonia com a lei. Essa é a obra do Evangelho. Né? Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o Evangelho eterno. É o Evangelho que estabelece a lei no seu devido lugar. Ela não salva. Mas também você não pode ser salvo em detrimento dela. Porque ela é o padrão de justiça. E a justiça não vem dela. Vem de quem? De Cristo. E a obra de Cristo hoje é nos livrar da transgressão e nos pôr em harmonia com a lei. Né? Então, queridos, pensando nisso, né, que é o meu grande desejo, né, agora que a gente finalizou esse livro em específico, é que, de fato, tudo isso que a gente aprendeu nesse livro, nós tenhamos isso na vida prática. Né? Que nós sejamos pessoas vitoriosas sobre o pecado. Que se nosso problema, né, for, né, uma impaciência, uma imoralidade, né, se for ira, contenda, seja lá o que for, que a gente possa lembrar sempre desse livro, dessa passagem aqui, que eu quero finalizar com ela, que é Gálatas 5,16, que diz assim, ó, digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Então, todos aqueles que andam no Espírito, eles jamais vão satisfazer os desejos da carne. Então, e agora com todo esse conhecimento desse livro, que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. E eu também quero agradecer a todos que participaram, né, desses estudos, e que tenha ficado bem claro, né, a partir da leitura do livro, desses estudos, a correta relação entre a lei e o evangelho, e nós conseguimos ver, mediante todos esses estudos, que Cristo veio, viveu perfeitamente a justiça da lei, e hoje o evangelho ele me dá essa gloriosa possibilidade de viver na terra, mesmo em carne humana, mas em conformidade perfeita com a lei de Deus. Isso é o verdadeiro evangelho, que a Bíblia chama de evangelho eterno, que vai ser pregado para o mundo todo. Né? A verdadeira relação entre a lei e o evangelho. Então eu gostaria de finalizar com a oração, para a gente terminar a gravação também, e a gente pode fazer alguns comentários no final. Eu convido vocês para a gente orar juntos. Vamos orar? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Que alegria, Deus, que a gente pôde finalizar esse livro tão maravilhoso, que é o livro No Poder do Espírito. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor esteve conosco durante todo esse estudo. E lhe pedimos agora, ó Deus, que tudo que a gente aprendeu, que o Espírito Santo possa operar em nós. Como a tua palavra diz, Senhor, que a lei veio por intermédio de Moisés e a graça e a verdade veio por Jesus. Então, que essa graça e essa verdade, a forma como Jesus viveu a lei, seja achada em nós também. De forma que a gente não ande mais segundo a nossa carne, Senhor, mas que a gente ande agora segundo o Espírito.
que sejamos pessoas verdadeiramente espirituais, assim como Cristo era. Nós te agradecemos pela condução em todos esses estudos. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que participou. E que o Espírito Santo seja ministrado em dose dobrada, Senhor, para todos aqueles que estiveram participando dos nossos estudos também. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. E também oramos por aqueles que vão assistir essa live daqui a algum tempo no YouTube, que eles também possam compreender essas relações entre a lei e o evangelho, e que a vida de Cristo seja reproduzida nessas pessoas também. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.